com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé não costuma falhar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Papo de Fé. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Estou retornando a licença maternidade estendida, que o Lucas deixou liberado para mim. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, a Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. O nosso tema de hoje, a gente vai falar da festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Vamos entender um pouquinho de como é a festa, né? Os bastidores, como tudo funciona. E a gente trouxe uma passagem bem legal para a gente refletir também, né? Sobre a nossa missão aqui nesse mundo que a gente está, né? O que estamos fazendo aqui neste mundo, o que nós estamos deixando, né? Plantando para as pessoas que nós amamos, para a igreja, né? O que nós estamos deixando nesse mundo. E quero falar, seja bem-vindo pro Lucas, né? Muito Que me obrigado. aceitou novamente. Com certeza, com a maior alegria do mundo. Que saudade que eu tava de fazer episódio junto com você, Pamela. Pra nós é uma alegria ter você de volta. E brevemente, saindo um pouquinho do Do roteiro, assunto. só comenta aí, pessoal, sobre o João, porque depois do episódio do Ai! João você não falou mais. Verdade, gente. Fala aí pra nós se o João tá O bonzinho. João tá uma belezinha, tá um pouquinho irritadinho que os dentes estão nascendo, mas tá uma belezinha. Se Deus quiser, eu vou trazer ele aqui para todo mundo conhecer, né? Desse milagre que já foi testemunhado aqui para vocês. E ele é uma prova viva, né? De que as nossas orações são atendidas. Então, o podcast proporciona isso pra gente, né? Mostrar que milagres acontecem e que a gente só tem que pedir, né? Que as Com nossas certeza. orações chegam até Deus. Não importa o tempo, uma hora vai acontecer. Não importa o tempo. Se não assistiu, vai lá e assiste o episódio da Pamela pra vocês entenderem Do toda que essa nós estamos história. falando, Foi muito especial. É. Mas, Pamela, só pra fechar minha parte aqui no começo, convido você, né, que tá assistindo, que talvez tenha entrado aqui em nosso canal pela primeira vez. Aproveite aí pra se inscrever em nosso canal, já vai curtindo esse vídeo. Fique à vontade pra comentar durante o episódio também. Então, que a gente possa cada vez mais chegar no coração das pessoas, né? E é muito legal, porque na internet a gente vai além de Cambuí, vai além de Minas, né? Então, muitas pessoas aí têm a oportunidade de estar nos acompanhando. E a gente nem imagina aonde pode chegar, né? Eu sempre falo pro Lucas, falo pro pessoal que não importa se a gente tocar o coração de uma pessoa com o que é falado aqui, é isso que é válido pra gente e pra Deus, eu tenho certeza. Com certeza. Uma das introduções maiores que a gente já teve. Pois é porque eu tô com saudade. Mas porque eu tô com agora saudade. pode ir. Então, Amanda, seja bem-vinda, né? Obrigada. Aqui é o nosso espaço. A gente vai entender um pouquinho da festa, um pouquinho mais adiante. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouquinho de você, né? Da sua vida pessoal, da sua família. Conta um pouquinho pra gente de você. Meu nome, né, é Amanda Neves, eu sou advogada, tenho escritório de regularização de imóveis, sou noiva, sou cristã, sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida, sou filha, né, da Tatiane, do Adriano, e eu sou muito grata também pelo convite, por estar aqui, por falar, né, desse assunto tão importante que é Nossa Senhora e explicar um pouco sobre a festa. Ai, que bom. E fala pra gente um pouquinho da sua vida cristã, assim. Você já fez alguma coisa dentro da igreja? Participou de alguma coisa? Então, eu sou muito grata ao Gabriel, meu noivo, né? Porque antes dele eu ia na igreja, mas ia aos domingos, um domingo ou outro, e ia meio forçada, tenho que ir na missa. E não tinha uma certa frequência de oração, né? E Deus. E depois que a gente começou, se conheceu, começou a namorar, ele me mostrou que isso era muito importante, que a gente tinha que ir. E eu lembro que chegava dia de domingo, ele ia na missa sempre, só que ele
Ele me convidava, só que ele não me forçava a ir. Aí, às vezes, eu ia, às vezes não. E depois começou a virar Uma uma rotina. rotina, isso. Aí, um dia, eu estava na igreja e eu senti, né, no meu coração que eu precisava estar mais próxima de Deus, porque eu via que eu estava porque quando você traz Deus, você fica mais leve. Eu vi que estava tendo alguma diferença, alguma coisa boa. E eu pedi muito para Deus, falei que Deus tocasse no meu coração, que eu podia ajudar de alguma forma dentro da igreja. E nesse dia, eles falaram lá na frente que estava precisando de pessoas na liturgia. Ai, que legal. Que estava precisando de gente. Eu falava, meu Deus, Deus tocou comigo. Aí eu falei com o Gabriel. Eu falei, meu Deus, será que ele tá achando que eu sou doida? Mas assim, A gente sempre é. acha isso. Aí eu falei assim, não, mas Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí eu fui conversar com a minha sogra passou o contato. E desde então eu comecei isso, vai fazer 3 anos que eu participo das liturgias, que eu leio na missa. E isso fez uma diferença enorme, porque isso me forçava a estar ali, né? De alguma forma, no domingo que eu ia ler. Então, depois disso que eu comecei eu falo que daí a minha fé A conexão, eu sempre falo, é, parece que a conexão da gente com Deus sim, aumenta demais. e aí a gente foi convidado, né, para fazer o retiro de casal, que a gente foi da pastoral. Uhum. Ali também eu senti muito Deus, muito Espírito Santo tocando em mim, e eu falei: "Não, a partir de hoje eu preciso estar perto de Deus", porque eu sempre fui uma mulher, uma menina muito nervosa, sabe, muito, igual o Gabriel falava para mim: "Você não é assim". Porque eu sempre falava assim: "Ah, eu sou muito é meu jeito", de brava, de assim, de sempre querer ter uma opinião muito forte, e ele falava: "Não". Entendo. Será? É, Entendo, mas entendo. ele falava assim: "Não é seu jeito, Amanda, não é seu jeito". E realmente não era o meu jeito, era uma cura espiritual que eu precisava, porque tudo estava indo bem, só que eu não estava bem com Deus, nem na assim, não é que eu não estava bem com Deus, mas não estava próxima, É. e era isso que precisava. E hoje em dia eu falo que eu sou outra pessoa, tem hora que até ele olha pra mim e fala: "Meu Deus, se fosse antes, Amanda essa hora já estava brava, falando e tal". Hoje em dia ela nem responde. Eu fico quieta, peço sabedoria pra Deus. E assim, igual você perguntou da vida cristã, né? Depois disso que eu comecei A viver a viver mesmo. mesmo. E assim, as coisas de Deus é um negócio que quanto mais você tá, mais você É. quer vontade de estar perto, na igreja, fazendo as coisas, oração, escutar música. Eu falo que hoje em dia a gente não consegue escutar música mais que no de Deus. Amanda, super te entendo. O É, Lucas também, a playlist dele, a nossa playlist é. mudou. Mudou quando nasceu. Mas eu achava isso antes, às vezes as pessoas falavam e eu não levava muito em Mas a consideração. gente não leva, a partir do momento que a gente vivencia, eu falo assim que Deus é experimentar. Sim, sim. Deus é É, experimentar. e aí hoje em dia, às vezes eu quero escutar uma música, assim, né, um sertanejo que eu gosto muito, eu não consigo, assim, eu começo, eu falo, não. O que que tá falando? É, Meu Deus, não é possível que aí eu tô escutando isso. aí eu já coloco música de Deus e, assim, você vai melhorando, você vai ficando mais leve, às vezes tá meio ansioso. Então, a minha vida cristã mudou ali. Eu acho que mudou mesmo depois que eu entrei no meu relacionamento. Porque o Gabriel, ele é um homem muito de fé, a minha sogra, a família dele. Ai, que delícia É, isso, e né? eles, assim, ele mudou a minha vida nessa parte. Eu sou muito grata a ele. Gabriel, você já pediu pra casar com ela? Porque tá na hora. Desculpa. Então, se Deus. É outra coisa também. A gente ia marcar nosso casamento essa semana, não fomos. Ai, meu Deus! Aí, ó. Mas a gente vai marcar, porque também é um momento. É algo que antes também não mexia comigo e agora começou a mexer. Então é. Você tá nesse processo lindo, assim, que é Sim, viver realmente pra a Deus, né? fé. Aham. E é isso. E eu falo que Deus, ele. Eu sempre falo que Deus, ele deixa a gente à vontade. Ele Não força não nada, força né? nada. Então, ele deixa você no seu tempo. E quem tem que procurar. Deus vai continuar sendo Deus. Eu sempre falo, Deus vai continuar sendo Deus. Se você quiser, você É, vai. Se você não quiser. exatamente. E a gente que escolhe. E é isso. Mas sabe de uma coisa que, enquanto você foi falando, eu fui Uhum. pensando? Que a gente fala muito no TLC, que você pediu,
e quando a gente pede, a gente tem resposta. Não Sim. importa se demora 10 anos, se é mais É, rapidinho, mas acontece. E a gente tem que estar com a porta do coração aberta. aberta. E você tava para receber isso, né? Sim, Você tava de sim. coração aberto e É, exatamente. Aí hoje em dia mesmo, quando eles não me escalam alguma coisa, eu falo, nossa, não me escalaram pra ler e tal. E não que de você estar ali perto, assim, parece que você servindo a Deus de alguma forma, você fica mais leve. Os domingos que eu vou servir, tipo, servir, eu fico mais tranquila na hora que eu tô ali em cima, né, vendo a missa acontecer. Então é muito importante. E é isso, eu falo que as coisas de Deus é assim, você começa e e, vem, viu, e Amanda? aham. Vem cada vez mais. E Então. Não é, Lucas? só pra fechar essa parte, a Amanda que Hum. também já fez TLC, né? Sim, eu já fiz Não TLC, Conta um já. pouquinho acredito! sobre a experiência. Já. Ai, o meu TLC foi a melhor coisa também da minha vida. Foi em 2015 que eu fiz o TLC. E na época minha avó era viva, se eu me emocionar aqui. Fica à É, vontade. e a minha avó, ela é muito devota à Nossa Senhora Aparecida, né? Que é ela que me ensinou e ela que me criou, porque a minha mãe foi mãe muito nova, tudo mais, mãe solteira. E eu, na época do TLC, a gente tá se descobrindo ainda, porque Aham. 15 anos, você tá Novinha. adolescente e você acha que você é dono do mundo. E eu acho que eu estava Nessa nessa transição. transição. E lá eu lembro que tinha várias palestras, umas assim, pra mim foi muito, eu senti muito Deus presente ali na hora, porque família é tudo, né? É, E a família é a base, e o TLC, assim, para adolescente precisa. Eu falo que nesse momento de transição da nossa cabeça, que a gente tá saindo, né, o adolescente precisa pelo menos conhecer o caminho, né? precisa, Eu ele falo tem que assim, ter. tem que conhecer o caminho certo. Por mais Sim, que ele dê uma desviada ali depois, é, ele sabe o lugar. é. Amanda ali também. É, E assim também, na verdade, você ter essa conexão com Deus, né? Porque o adolescente, ele vai muito, assim, às vezes os pais vão na igreja, são católicos, tudo, mas eles têm que experimentar. é, Porque não adianta o é pai ficar diferente. falar, a mãe falar, vai na missa, faz isso, reza, tudo mais. Mas eu senti que lá, e desde ali então, e até mesmo da catequese, eu falo que hoje em dia eu sou festeira e a minha professora de catequista é festeira junto comigo. E quando a gente foi nomeada, eu falei para ela: "Você lembra de mim?" Ela: "Lembro". Ah, que Porque legal. porque assim, na época que eu fui, que era catequese, eu estava numa fase um pouco rebelde e tudo mais. E hoje em dia a gente estando junto, né, querendo ou não, a gente vira uma comunidade Aham. festeiro. E a gente tá ali em prol de Nossa Senhora, isso é muito importante. E na época o TLC fez muito eu refletir sobre isso, sabe? Sobre a catequese, eu falava: "Nossa", né, porque às vezes você não dá muita importância, tudo Vai, mais. vai meio obrigado, É. porque a mãe e o pai manda, né? Sim, sim. E é isso, mas eu falo que a vida, quando a gente vive para Deus, né, porque tudo aqui é muito terreno, aqui hoje em dia, como se diz, a gente tá aqui de passagem, então que a gente fique mais firme na vida eterna, né, e como que isso faz a diferença, como que fica mais leve, e é isso, é isso. Mas para ilustrar melhor, né? E assim, Uhum. desse breve testemunho que você deu, já se encaixa perfeitamente na passagem que a gente escolheu, né, Lucas? E eu vou ler aqui Sim. pra gente comentar um pouquinho e para Aham. fazer mais sentido nesse nosso encontro, né? Sim. Tá lá em Gálatas 6, de 1 a 10, certo, Lucas? Diz assim: Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem corrigir essa pessoa com espírito de humildade. E você cuide de si mesmo, para também não ser tentado. Carreguem, carreguem o peso um dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Pois se alguém não é nada e pensa ser alguma coisa, está enganando a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta, e então terá motivo de gloriar a si mesmo,
e não comparando-se a outras pessoas, pois cada um terá o seu próprio fardo para carregar. Quem é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o ensina. Não se iludam, com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia na própria carne, da carne colherá destruição. Quem semeia do espírito colherá a vida eterna. Não nos, não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, no tempo devido colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos nossos familiares na fé. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem, assim, não sei se é porque eu tô voltando agora, mas Sim. assim, pra mim foi incrível, incrível, porque vou até ficar com ele aqui pra mim ir olhando. Fala de humildade, fala da gente não se comparar com outras pessoas. E o Rafael sempre fala isso pra mim, Pamela, não tem como a gente plantar laranja e colher limão. Exatamente. E aí eu justamente lembrei disso. Não, não tem como, não tem como. Então, assim, tem várias partes dessa passagem que me tocou muito. E aí eu queria saber pra você, que parte que você achou, assim, que te tocou mais? Eu também, na passagem que me tocou bastante, que fala, né, disso, pra gente não se comparar com os outros e tudo que você planta aqui mesmo você colhe. Então, mediante isso, pra gente se refletir um pouco, né, essa passagem ela veio pra gente refletir. O que você tá plantando, né? Porque o que você planta, você vai colher. E e eu falo que a leitura, né, as passagens da Bíblia, tudo mais, ela de alguma forma, se você for tirar um trechinho, você consegue trazer pra dentro, né, e refletir sobre a sua vida, sobre suas atitudes. E hoje em dia é exatamente isso que eu vivo hoje, sabe. Na hora que eu li essa passagem, eu falei: "Meu Deus, parece que eu precisava escutar isso", sabe. Porque hoje em dia a gente vive num mundo, de muita comparação, rede social, eh e às vezes a gente acaba deixando de se olhar, né, se olhar para dentro, olhar para sua família, para sua realidade e se comparando. E a gente sabe que muitas das vezes rede social não é Não é sempre, verdade, né? não é o que está acontecendo ali. A pessoa mostra o que ela quer que O que você ela quer. veja. Então, isso é muito importante. E também você saber o que você está fazendo, quais são as suas atitudes, né. E aí fala mesmo, né, que com Deus não se brinca. E não se brinca mesmo, porque eu falo que quando as pessoas, né, têm alguma atitude que acha que ninguém tá vendo, ou enfim, um a gente tem que pensar que o principal Tá tá vendo, é vendo. verdade. E assim, de alguma forma você vai colher. Então, eu sempre falo, cito muito isso, né, em amizade, na minha casa, tudo mais, que tudo na vida tem consequência. Você que vai escolher quais consequências você vai querer viver. Uhum. E igual falando sobre o casamento, tudo mais também, né, que o casamento em si é algo muito bonito, né, nós mulheres, tem algumas que têm muito sonho, mas que a gente pense também mais profundo, né, porque isso, quem que você vai agradar? A Deus. E a gente tá aqui para isso. Uhum. E eu falo que nós que somos jovens, adolescentes, enfim, às vezes fica um pouco bagunçada, a cabeça fica bagunçada. Será que eu vou? Será que, né, por esse caminho, será que eu me aprofundo para Deus? Será que eu me aprofundo nas coisas de Deus? E e essa palavra fala exatamente isso, que tudo que você vai plantar, você vai colher. Então a sua escolha, ninguém tá te Ninguém tá colocando obrigando. uma arma na sua cabeça falando, É, ó, você vai ter que fazer, hein? exatamente. Ninguém tá te obrigando a Uhum. nada. E aí, Lucas, quer falar alguma coisa da passagem? Eu acho que o que mais me tocou foi o final, né? Que fala sobre colocar o nome de Deus, né? Do jeito que é nascido mesmo. Fala, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos familiares na fé, essa parte? Não da parte que fala sobre. Eu associei muito a não colocar o nome de Deus em vão, né? Que é até um Isso. pensamento. Com É, Deus não se brinca, acho que é mas é o que eu sempre falo, eu falei em vários episódios aqui sobre o temor de Deus, né? isso. Que demorou, eu falo assim que por mais, eu sempre falo assim,
em alguns episódios aqui, às vezes as pessoas acham que a gente cresceu dentro da igreja, e o Lucas vai concordar comigo isso. Ah, você nasceu dentro da igreja, a vida inteira dentro da igreja, e tem gente que, por exemplo, já teve aqui alguns convidados que não se converteram ao catolicismo bem depois. Só que mesmo a gente dentro da igreja, a gente aprende muito. E eu sempre dou o exemplo de tatuagem. Porque eu falava bem assim, ai, o que que tem? Não tô fazendo mal pra ninguém a tatuagem. Que eu, né? Eu tô fazendo o meu corpo. Só que aí vem assim, o temor a Deus. E temor a Deus não é medo de Deus. Você é É, ter respeito por por Deus, né? aquilo. Porque, por exemplo, você é advogada, você vai Sim, saber falar melhor que eu. Não existe lei. Ah, isso você pode, isso você não não pode. pode. Pra tudo existe uma regra. E por que pra Deus não existe? E por que ah, mas eu posso fazer porque eu não tô fazendo mal pra ninguém. Ok, você pode, porque é igual você falou. Deus não Escolha. coloca uma arma na cabeça de ninguém e obriga a fazer alguma coisa. Sim. Você tem seu livre-arbítrio, mas e o Com- respeito a Deus? E o temor a Deus, Eu né? achei aqui, Pamela, diz aqui, da minha, né, que eu puxei, tá? Deus não se deixa escarnecer. Então, é É isso isso que me mesmo. tocou. Mas, ô Uhum. Lucas, uma parte, assim, as mesmas partes que tocou nós três foi as mesmas. Mas tem uma parte aqui que, agora pensando sobre comunidade, Uhum. que a gente tá próxima à festa, Sim. fala aqui, e você cuide de si. Não, não, aqui, ó. Bem no começo, irmão, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem corrigir essa pessoa com espírito de humildade. E você cuide de si. Não, aqui ó, carreguem o peso um dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Fala que a gente precisa trazer as pessoas para Sim, perto. O com que nós certeza. estamos fazendo, né, Nesse nesse mundo. mundo? É, porque e aí termina falando da família. Então, o que que nós estamos fazendo? Ah, vocês vão lá fazer a festa de Nossa Senhora do Carmo, mas a gente está fazendo para Deus, a gente está fazendo para Nossa Senhora, para levar o nome dela para as outras Sim, pessoas. com certeza. E encaixa nessa parte. Eu Uhum. achei assim que casou certinho com o que a gente vai falar sobre a festa hoje, Sim, entendeu? Que é o nosso trabalho, com né? certeza. É Eu o nosso. também, eu também já fui festeira, Uhum. não foi um ano muito propício, depois eu conto pra vocês, mas é justamente, às vezes, né, é nomeado lá na frente e tudo mais, às vezes tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas quando a gente coloca um porquê a gente tá fazendo isso, ah, mas tá na Bíblia falando que a gente tem que ser festeiro? Não, não tá na Bíblia, mas se você lê, né, essa passagem caiu como uma luva pra gente, Uhum. pra falar que o que que você tá levando para as outras pessoas? O que que você tá deixando nesse mundo? Foi o que eu falei na Sim, introdução, né? sim, sim. E eu falo que também é uma missão, né? E a gente, eu falo silenciar o coração e entender a missão que Deus tem pra gente. Porque, igual você falou, levar para outras pessoas o que a gente tá fazendo aqui, enfim. eh, eu falo da rede social. Às vezes eu uso meu Instagram, né, para falar do meu serviço e tal, mas para eu falar de Deus também. Porque, igual você falou, se a gente toca o coração de uma pessoa, e às vezes as pessoas comentam, ah, eu tava mal, você me postou isso, eu já tô melhor. E é sobre isso, porque tem muita gente precisando escutar Deus, precisando ler a palavra, entender que Deus não nos abandona, ele tá ali, só falta a gente Abriu o abrir o coração. coração. Igual você falou de pedir, né, e a gente vai receber. Quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu nunca me esqueço, eu sempre levava a minha Nossa Senhora. Um folhetim que eu tinha de Nossa Senhora, e tal, sempre estava no meio do livro da ordem, né, no meio do livro do Vadimeco, e chegou no dia da prova, no quando eu passei, eles não deixaram eu ficar com a minha oração. Eles sempre, porque eu reprovei já, né, então, nas 2 vezes eles deixaram, quando eu passei, pediram para eu tirar. Nossa. E na hora que eu fui entregar, parece que eu estava entregando a minha esperança ali. Pra eles, porque eu falava: "Meu Deus, minha Nossa Senhora". E só que na hora, eu parece que deu uma calma no meu coração, porque assim: "Por que que você tá preocupada? Eu tô com você, você já fez sua oração, você já me entregou, você estudou, calma". E foi exatamente isso. E eu fiz aquela prova com tanta tranquilidade, que nem quando eu estava ali com ela no meio do livro, parece que não estava. E é sobre isso, é sobre você pedir pra Deus e entregar e confiar, né.
E eu falo muito que confiar mesmo. E Porque como é difícil, como é né? difícil. Como Porque é você difícil. pede, mas você tá assim. Você pede, você entrega, aí você quer pegar de volta. Aí você fala, ai, É, é difícil, exatamente. porque principalmente porque a gente sabe que o tempo de Deus não é o tempo nosso, Não, e é o tempo perfeito. com É o certeza. tempo perfeito. É na hora dele. E assim, que a gente entenda isso, né? Igual de missão, tudo mais, que Deus não falha. Tudo é na hora que ele quer que as coisas aconteçam, não é na sua hora, às vezes você precisa amadurecer, enfim, independente da situação. Mas a devoção, né? Essa missão, essa vida cristã, a busca sempre, sempre a gente vai ter que buscar mais, né? Que tem muita passagem que fala para aumentar a nossa fé. Realmente, a gente tem que pedir para Deus aumentar a nossa fé, porque a gente está num mundo, né? De muitas tribulações, a gente passa isso todo dia. Então, não é fácil para ninguém e que a gente continue procurando mais, sabe? Uhum. Procurando mais, lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus, igual refletindo mais sobre a palavra de Deus. É isso. Agora vamos para a nossa. Quer fazer mais algum comentário, Vamos Lucas? agora. Vamos para a festa, tem muitas perguntas. Ô, Amanda, primeiro eu queria ver com você, para você falar pra gente, sobre como que foi, assim. Ô, Lucas, posso começar do meu jeito? Assim, eu queria. Porque, assim, é uma emoção muito grande você ser Sim. chamado, né? E aí eu queria saber como que foi, assim, você. Porque tem gente, porque eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, assim, conseguiram uma graça muito grande, aí pediram pra ser festeiro e tudo mais. E aí, como que foi no seu caso, assim, é Gabriel, né? É, E do Gabriel? Vocês foram chamados? Foi uma surpresa? Como que foi? na verdade, nós sempre ajudamos ali, né, de alguma forma ser voluntário na festa. E eu falava pro Gabriel: "Gabriel, você quer ser festeiro?" Porque ele sempre queria estar ajudando. Eu falei: "Você tá querendo ser festeiro?" Aí, ele falava: "Ah, se Deus chamar, né, porque é pra ser". E no dia 16, né, a gente foi ajudar na festa e o pessoal falou assim: "Ó os festeiros do ano que vem, ó os festeiros do ano que vem". E na hora eu falava assim: falou porque querendo ou não, nós somos novos, né, a gente sempre vê, tipo, a pessoa mais velha que vai ser festeiro, porque é muita responsabilidade. E aí a gente foi na missa e tal, e estava lá no encerramento e começou a falar o nome do pessoal. Aí eu falei: "Ah, eu com o Gabriel não vai estar não". E falava de uma pessoa, falava de outra, e o Gabriel olhava pra mim. Falava de uma pessoa, falava de outra, o Gabriel olhava Ele pra queria mim. mesmo, eu acho. É, eu também acho. Aí A gente vai trazer o Gabriel aqui depois, para dar o nós feedback da festa. nós fomos os últimos nomes a falar. E a hora que falou, deu um frio na barriga, né, porque você fala: "Meu Deus", né. É claro que a gente nunca pensou em não aceitar, mas a responsabilidade começava ali, né. Então, a nomeação, assim, e ali já começou a parte que a gente foi nomeado, conhecemos os outros festeiros, e foi assim. E aí essa missão, assim, o que que você sentiu? Quando vocês, por exemplo, Uhum. se reuniram a primeira vez, qual que foi o Ai, sentimento ali? eu falo que foi é uma emoção, sabe, a gente foi na missa, né, do dia 16 e a primeira reunião que a gente teve com o padre Rony, e juntou todo mundo, assim, né, são 36 pessoas. Nossa, é É, bastante. e juntou todo mundo ali e querendo ou não vira uma comunidade, né, porque Uhum. um conhece o outro, mas às vezes conhece de falar um oi, enfim, ou De às vezes nem vista, né? conhece. E ali, todo mundo, junto, unidos em prol de Nossa Senhora para fazer algo acontecer, e é muito emocionante. E todas as orações que a gente faz, porque a festa em si, ela não começa agora, né, agora essa Já semana. foi um ano É um ano de preparando, né? preparo. É E um ano de preparo. convivendo com as pessoas, né? Sim, e a gente vai conhecendo as pessoas mais a fundo. Eu falo que a gente vira irmãos mesmo, É. porque é a comunidade, igual aí fala, né, da gente levar para outras pessoas e você vira uma comunidade. E ô Amanda, Uhum, e como que é assim, uhum. é uma eu falo assim que é uma empresa, É né, uma eu falo empresa. isso do TLC também, É, que a gente tá preparando algo espiritual, porém é uma empresa, você é. precisa comprar, você precisa É, cotar preço, você precisa correr atrás, pedir. é. Então assim,
Eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho Hum, sobre a parte, né, espiritual. Como que você se prepara, tanto espiritual quanto como essa parte também de operacional, é. de ter que comprar, como Sim, que é esses bastidores? Conta pra é. gente. Na verdade, a gente começou, né, os encontros, essa reunião, porque para alinhar, porque cada um é responsável por um setor, né, cada equipe, e a gente responsável porque é muita coisa da festa. A Aí gente divide então por e por funções. funções. Aí fica uma parte na cozinha, uma parte no financeiro, uma parte estrutura, uma marketing. Então tem uma estrutura ali da festa. E realmente, você falou, igual você falou, é uma empresa, porque tem a produção, tem a parte igual, nós mexemos com mandioca, né, mandioca Descascar a mandioca. descascar mandioca, tomate, e tem a Sandra que é festeira também, que olha como Deus faz coisa tudo certo. Ela tem uma chácara, né, da Roseta, que lá é onde que a gente fazia. E toda vez que a gente vai fazer, a gente reza primeiro, intercede, entrega nas mãos de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora acalme o nosso coração, porque é muita gente, muita pessoa, a Muita gente muita opinião, opinião, né? nós pensando tudo junto, várias cabeças, cada um pensa de um jeito. Então você tem que pedir muita sabedoria, O eh silêncio de Maria, para nós que gosta de sim, falar, eu sempre é. peço. Então, é a sabedoria ali, né, nesse momento, o trabalho, assim, né, igual eu falo dos bastidores mesmo da festa, porque é ali que as coisas acontecem. E é E durante um ano esse trabalho, né, Amanda? um ano. Igual a mandioca mesmo, o pessoal foi, os homens, né, arrancar a mandioca mesmo. Foi 600 quilos, tipo, cada vez que ia era 600 quilos de mandioca para arrancar na enxada. E o lugar que eles foram, na época, tinha muito cascavel, o padre teve que benzer a água para levar, sabe, Meu porque Deus. tinha matado mais de 10 cascavel no lugar. Então você vê que, assim, é a mão de Deus. E quando eles foram, um sol muito forte e não achar nenhuma, sabe, é umas coisas que você Aham. fala assim: "Meu Deus, Nossa Senhora tá ali presente". E eu falo, Amanda, você tá Uhum. falando e eu fico falando, gente, não tem como não dizer isso, não Não. afirmar. Quanto mais você tá no caminho de Deus, mais você consegue enxergar a mão de Deus nas Sim, coisas. com certeza. Porque a Maitê fala sempre isso. Ou a gente vive como se tudo fosse uma coincidência, ou a É. gente vive prestando atenção que tudo são pequenos milagres. Sim, com certeza. E a gente só consegue enxergar esses pequenos milagres quando a gente tá vivendo em Deus. Porque senão você não vê, você acha que é coincidência. Aham. Foi Ah, sorte não achar nenhuma cobra. exatamente. E você vai muito pela sorte, né. Ah, foi Uhum. sorte. Ah, se aconteceu isso é sorte. E não. E começou ali a gente, né, pediu para o padre benzer a água, rezando para Nossa Senhora, que Nossa Senhora, e ali a gente já começa a ver Nossa Senhora agindo, e assim, eu Tem falo que que você viver. tem que viver, é uma experiência que às vezes as pessoas falam festeiro, o pessoal assusta, porque é muito trabalho E mesmo, assusta mesmo. e assusta porque é muito, mas o lado espiritual, você é convidado mesmo. Eu falo que Nossa Senhora, ela Te te convida. convida para fazer parte, né, dessa história. E assim, a festa vai começar ainda, Vai começar. mas assim, o sentimento que eu vejo de você é que você já tem muita gratidão, né? Muita, eu tenho. Eu falo que eu sou muito grata a Deus e Nossa Senhora, porque eu acho que acho não, tenho certeza, a mulher que eu sou hoje é a entrega, sabe, a entrega que eu fiz, o tanto que eu confio em Nossa Senhora, porque nós que somos mulheres, né, a gente se espelha muito em outras Muito, mulheres e a muito. gente tem que se espelhar em Nossa Senhora, a sabedoria que ela teve aí. Então, eu sou muito grata, muito grata. Eu falo que a gente tem que ter leveza, fácil, igual na parte de festeiro, né. Não é fácil mesmo, mas igual fala, né, que Deus não dá uma cruz para quem Que não consiga é, carregar. não que isso seja uma cruz, nada disso, mas se ele tá te colocando nessa missão, é que você vai dar conta, calma, né. E eu falo isso para todo lá mesmo, esses dias a gente saiu pedir, né, nos bairros aí para arrecadar prenda, e eu falei isso muito para os festeiros, que era pra gente ter calma, que Nossa Senhora estava com a gente e que tudo Ia dar ia dar certo. certo e vai passar, né. É algo passageiro Uhum, que igual daqui a gente pensa, daqui uns dias já não tem mais festa, vai ser outros festeiros. uhum.
Então é É tudo gratidão. momento, né? Sim. Então fica aí, né? 2027, se você for nomeado, por favor, aceite, É. porque é uma experiência incrível. É uma experiência incrível. Quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar que eu tô com frio na barriga, que esse chama Você vai aceitar. Você se prepara pro plenário. Você vai lá. Ai, meu Deus. Eu sempre falo assim, ó. Eu já falei pra alguns amigos meus que foram festeiro. Eu falei assim, isso, recusa. Só que depois não vem pedindo nada pra Nossa Senhora, não, viu? Eu falei isso na hora que a gente tava pedindo, né? Às vezes a gente bate em algumas casas e as pessoas às vezes não saem, enfim, e fecha a janela. Aí eu até brinquei com uma festeira, falei, na hora que pedir pra Nossa Senhora vai fazer isso também, ó. Vai fechar a janela, vai fingir que não tá nem escutando, mas a gente brinca tudo, mas é gostoso, é uma experiência que tem que viver. Claro que é uma vez, assim, uma Uma vez. vez em ó. Não, Amanda, é a primeira vez que você fez festeiro. Tem muitos bairros ainda pra você ter festeiro. O Léo tá sendo festeiro pela segunda vez. Então. Sim, Mas, sim. Amanda, o que eu queria te perguntar, na verdade, mais pedir uma explicação Aham. sua, porque. Peraí, que eu acho que meu microfone não tá pegando. Ei. Ô, Pamela, pergunta pra ela sobre como que a gente, para as pessoas que são de fora, para entender como que é o padrão da festa nossa, né? Que é uma coisa grande. Grande. Assim, Gente, o microfone do Lucas não tá funcionando, eu vou replicar a pergunta. Na verdade, o Lucas, ele quer saber como que é a nossa festa, né? Porque é uma estrutura muito grande, assim, pro pessoal de fora, principalmente. Eu lembro quando eu ficava no caixa, eles perguntavam assim pra mim, o que que é quirerinha? O Rafael falava assim, água com milho e tempero. Meu Deus, nós rachava de rir. Mas é porque vem muita gente de fora, né? Vem muita gente. Então, assim, dá uma pincelada pra gente, assim, como que é a festa, estrutura, na parte ali operacional mesmo de venda, sem a parte Sim. espiritual. É isso, né, Lucas, que você queria perguntar? Isso mesmo. Acho que Fechou. agora voltou Ó, meu microfone. vou resumir um pouquinho sobre a festa, mas, assim, é uma das festas maiores, né, da Festa Nossa Senhora do Carmo nossa hoje, e é uma estrutura gigantesca, igual a gente fala, começando pela mandioca. Eu falei da mandioca porque é algo que marcou muito. A gente fez 1,5 tonelada, 1,6 quilos de mandioca picada. Então, assim, vende em torno de 6.000 pastel por dia. É muita coisa. muita E a coisa. festa nossa é muito grande. Tanto a parte, né, da festa, das comidas, mas também a parte espiritual ali, né? Igual, não tô aqui com o folheto, mas quando vocês vão ver as missas, bastante missa, bastante devoção. Tem todos os horários, Todos né? os E horários. todas lotadas, Todas né? lotadas. Todas lotadas. E a parte mesmo de rede social, que a gente tem o Instagram da festa, e tem muita gente que vem de fora mesmo, pergunta, sabe, que dia que começa a festa, como que é a Parece que novena. tem gente de fora que espera a festa. Tem uma tia minha que ela vai vir pra festa. Ela falou, eu falei, vem esse final de semana? Não, eu vou no outro, porque aí começa a festa. Eu falei, então tá bom. E é isso, a festa hoje em dia vem crescendo mais e mais, né? Hoje a gente vê, assim, a proporção, o tanto que, igual o padre mesmo fala, que tem que evoluir conforme a festa está crescendo, não tem como a gente parar ali, né? E muita gente de fora vem. Eu acho que assim, vem gente de toda a cidade, né? De toda a cidade. As pessoas fazem questão de passar na cidade, né? Tem os barraqueiros, É né? verdade. As tradicionais barraquinhas. Sim. Então é algo tradicional mesmo e E sobre patrocinadores, pessoal de Cambuí, né? A ajuda, sim. voluntários. Então, eu falo que quem faz a festa são os voluntários. Os festeiros a gente organiza, né? A gente levanta ali, mas quem faz é os voluntários. E a gente é igual nós mesmos, estamos numa missão é até um convite para todo mundo que puder ajudar, porque a gente precisa de voluntário. É muito grande, igual 36 pessoas por uma festa nessa proporção. A gente começa 11 horas da manhã, a gente vai parar 2 horas da madrugada. Então é almoço, É café da muita demanda, né? e são vários dias. E a parte de patrocínio mesmo. Hoje até a gente riu, eu com o padre, que quando a gente começou, a gente falou pro padre assim: Padre, e quanto dinheiro a gente tem?
para poder começar a festa. Ele falou Nada. assim: "Quanto vocês conseguirem de patrocínio". Aí a gente, na hora, a gente falou: "Meu Deus". Mas assim, igual eu falei, nossa, tem várias empresas que já tá esperando, sabe? Fica esperando o pedido, né? Sim, sim, para patrocinar. A gente somos muito gratos aos patrocinadores, porque eles que a gente começa a festa com eles. Começa porque é muito custo, tudo é muito caro. Então a gente tem que correr atrás. Lógico que a gente faz o orçamento de tudo, de comida, de compra, de tudo, tudo, desde a parte da estrutura da festa, desde o tomate da festa. Então, mas os patrocinadores, eles fazem, eu falo que eles que ajudam a gente começar a festa, sei, porque eles acreditam, né? Você vai patrocinar a festa, você vai estar acreditando na festa. E tem muitas empresas também que às vezes não quer nem parecer, sabe? Eles querem patrocinar, mas de um gesto para Nossa Senhora. Uhum. Essa Quem precisa devoção. saber já tá sabendo, né? É, exatamente, essa devoção. Tem gente que a gente vai pedir logo, vídeo, eles falam, não precisa disso. Claro que a gente faz questão, né? Porque de alguma forma é um agradecimento que a gente, né? Mas tem muita gente e a gente somos gratos a todos os patrocinadores da festa. Eu encerrei por aqui, Lucas, sobre a festa. Tem mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade? Eu acho que é mais essa questão sobre. A gente falou muito da tradição da festa, mas eu acho que também essa tradição da espiritualidade também, né? Sim. Eu queria perguntar pra você se, Uhum. assim, se você, nesse momento, né, você tem se preparado mais espiritualmente mesmo, né? Se às vezes foi o momento de você se interiorizar, né? Talvez estar mais em contato ali com Deus, porque eu imagino que isso também seja importante, né? Na verdade, a gente fala que esse último mês, né, que a gente chegou no mês da festa, é a parte de espiritualidade. Eu, quando a gente está no caminho de Deus, nós temos muitas tentações, né? E a gente fala que esse último mês, os festeiros mesmo, querendo ou não, uma luta diária, uma busca diária, né, da espiritualidade. E igual teve pessoas, tem uma festeira que quebrou o dedo, tipo, quebradura feia mesmo, tem gente que rompeu um tendão, uma festeira perdeu a mãe, eu peguei, influenza. Então, querendo ou não, essa batalha espiritual, sabe? E a gente sente isso. A gente fala, é uma batalha espiritual que faz com que a gente vai mais, pede mais para Nossa Senhora, confia em Deus, reza, lê a Bíblia. Se não quiser ler a Bíblia, escuta uma música de Deus, vai ler uma pregação, escutar uma pregação, vai na missa, porque é uma briga espiritual, uma batalha espiritual muito grande. E a gente vê isso, sabe? Nós festeiros, por a gente estar ali buscando Deus, rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a gente vê que a batalha espiritual é grande. Então é que às vezes as pessoas vê de fora, falam, ah, não, tá tudo lindo, não. Só Deus sabe o que a gente passa ali pra conseguir entregar a festa e a preocupação, sabe? A gente fala, meu Deus, tá acontecendo tudo isso e tá chegando a festa, nós temos que estar 100% para conseguir, né? E é isso, a batalha espiritual ela acontece, mas nós festeiros, graças a Deus, a gente rezando bastante, pedindo muita intercessão e que vai dar tudo certo. E E às vezes alguém que está nos assistindo não consegue entender essa questão. E eu já, na minha caminhada de fé, eu já tive muitas dúvidas. Eu falei, como assim batalha espiritual? É porque quando você está Uhum. próxima de Deus, você consegue ver. Eu falo assim, que a gente fica sensível, tanto para o bem quanto Quanto para pro o mal. mal. Você vai sentir mais a presença de Deus, você vai sentir mais a conexão com Deus, mas você também vai ver que quanto mais você busca, mais você tentado é. É, Porque eu falo assim, quem não tá no caminho de Deus, o inimigo não vai vir tentar. não. Mas você que tá, ele vai tentar. É, Porque se você não tá no caminho, você já tá no caminho errado. Então, pra ele tá tudo é, ok. já tá com ele, Já tá né? com ele. É, Agora, você que tá no caminho, você pode ter certeza. E a gente só vai conseguir perceber isso quando a gente estiver mais conectado com é, Deus. exatamente. E, Amanda, Uhum. agora sobre você, você tem algum testemunho, assim, o que Maria, assim, representa na sua vida? Eu vejo Maria, assim, como uma mãe mesmo, né.
Mãe, igual quando a gente tá passando várias dificuldades, claro que Jesus é a base de tudo, mas quando a gente tá passando alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente fala é a mãe, né? O colo de mãe. E eu falo que Maria, pra mim, é isso. Eu tenho uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora que muitas das vezes quando a gente tá meio pra baixo, enfim, né, desafio da vida, eu choro e peço pra ela, sabe? Minha mãe, coloque eu no seu colo e interceda né, pro seu filho. E Maria, eu falo que eu tenho um amor muito grande, eu sinto, eu não sei se, eu falo isso porque eu sinto do coração mesmo. Quando você tá precisando, parece que você sente que ela abraça a gente. Você pede com muita devoção, você até sente, parece, O o cheiro. cheiro. Assim, só quem vive, que você busca, eu falo, eu até me emociono, porque eu sinto mesmo, assim, o peito, o abraço, sabe? E Maria é isso, ela acalma o nosso coração e tudo que a gente pede, ela intercede. Do jeitinho dela e dá tudo certo. Ah, eu te entendo perfeitamente. Sim, É uma experiência que eu falo assim, é só vivendo. vivendo pra gente. É só vivendo. E é maravilhoso, É porque a gente nunca maravilhoso. se sente só, né? Nunca. E igual muitas das vezes fala, né, que quando você quer desabafar, conversar, né, às vezes a gente quer precisar de alguém, mas não. Às vezes você quer desabafar, conversar, você pede com tanta devoção que você vai acalmando seu coração. É. Ela tá ali. É aquele negócio, né? Nunca estaremos órfãos de Não, mãe. não. Lucas, e Eu aí? eu tenho uma pergunta pra você agora. Pra mim? É, que Oxe! no episódio você comentou que você já foi festeira. Ai, meu Deus, Comenta a é sua experiência verdade. também como festeira. Na verdade, gente, eu fui nomeada festeira, eu e Rafael, no ano de 2019. E 2020 veio a pandemia. Pandemia. E aí a gente ficou. Aí 2020, 21 teve a pandemia. Então, assim, foi uma loucura. Aí eu tava afastada do serviço, um monte de festeira afastado, outros não, e não sabia se ia ter festa. Aí, assim, a gente vendeu uns pastéis só lá, e acho que era por entrega, eu nem lembro muito bem. Mas, enfim, eu fui festeira por 2 anos, porque a gente ficou nomeado 20 e 21, mas não Uhum. teve festa. Essa festa, Sim, assim, aham. com barraca, na verdade, foi um atípico, assim. Não vem, eu sei que você vai comentar, não quero esse comentário. Não, pode retira o comentário. Pegou a molezinha, né, Pamela? Não. Retira o comentário que eu já sei que você Não, vai falar. é importante falar isso, porque daí o pessoal que tá vendo. Não, esse é não, esse comentário também não. aquela senhora que Pode vem. cortar esse comentário também. Não quero saber desse comentário. Não, gente, já fui muito festeiro de São Justo Tadeu, do Portão, de vários lugares. Eu tenho muita experiência já com festeiro. Enfim, acho Mas que é isso. pra fechar, eu só queria que você desse um panorama geral aí sobre a programação. As missas, né? Quando que vai ter? Acho que tem missa todo dia, né? A Sim. barraca quando que começa, só pro pessoal entender aí também. Ó, a festa, né, em si começa dia 3, né, sexta-feira que vem, mas os comes e bebes começa dia 4. Dia 3 é a missa dos voluntários, né, tudo mais. E dia Vai ganhar aquele negocinho? vai ganhar o Então eu escapulário. vou. É, É porque aquele negócio, o padre o dá um padre negócio benze. também, A indulgência, imposição. imposição. Ele coloca pra gente. E começa dia 4, né? Vai até o dia 16. Todos os dias tem missa, né? Eu não sei falar pra vocês certinho o roteiro de quais são os padres e tudo mais, mas tem missa, são 5 missas por dia. Então tem cedo, começa a primeira missa 7 da manhã e no dia 16, né, no dia 16 também é importante que você pode levar o seu escapulário e o padre vai benzer lá e vai pôr, né, no pescoço de todo mundo. E isso vai ser no dia 16. E o padre até fala que às vezes tem gente que vai outros dias e pede também isso, porque às vezes não consegue no dia da festa. É só pedir para o padre que está celebrando ali, depois que terminar a missa, tudo mais, e que eles fazem, né, colocar mesmo o Uhum, escapulário e fazer a benção. E é uhum. legal a gente falar disso, porque a gente já teve aqui o episódio de Sim. Nossa Senhora do Carmo.
Ah, Então, contou toda a história, né, sim. Do da porquê Nossa do Senhora. escapulário e tudo Isso. E mais. ele Uhum. explicou, né, o real, vamos dizer, a forma correta de fazer o escapulário, porque a Aham. forma correta, o que a igreja pede, né, é que seja um escapulário de pano, né, de Sim, tecido, e que ele seja imposto, né, que tenha a tem imposição a do escapulário posição. por um padre. E é Sim. bacana você comentar isso, porque acho É. que durante a festa aí a gente consegue, se É, não no dia 16, que eu imagino que seja na missa da tarde, né, que é comumente isso. faz, se não no dia 16, a gente ir algum outro dia e pedir E para o pedir. O padre para padre fazer essa fazer. imposição. É, E é muito importante, a gente sabe que Nossa Senhora está com a gente todo o tempo, né? Ela está com nos certeza. protegendo, mas quem assistiu aí o episódio de Nossa Senhora do Carmo sabe a importância além disso do escapulário, né? Então, se você ficou curioso, volta aí, procura o episódio sobre Nossa Senhora do Carmo e se informe mais também, né, sobre essa espiritualidade carmelita que é a espiritualidade da nossa cidade, Da né? nossa Sim. Ela é cidade. a nossa Tão padroeira. tradicional, né? Sim. E só voltando, Amanda, então Uhum. depois da missa, todos os dias, pastel, bingo, bingo é todo dia? É, bingo é todos os dias vai ter bingo, cada dia, né, tem bingos de assado, vai ter um domingo que é bingo só de leitoa, então vai ser só leitoa, são 50 prêmios, né, 50 leitoa, Nossa, que Concorrido, hein? é, beleza. Nossa, isso. esse a gente tem que participar. E a gente vai divulgar mais no Instagram da festa depois, mas tem o bingo das mulheres também, que são os 2 domingos, bastante prêmio, coisa boa, assim. Os homens também podem, né, E jogar. presentear sua namorada, sua É, esposa. e o bingão, né, que é no dia da festa. Esse ano a gente conseguiu 3 moto elétrica aí, são motos muito boa. Mãe, você quer uma moto elétrica, então joga. É, e assim, tá tudo muito bom, tudo muito bom. Que Hum. bom, né, gente? É muito bom saber que a comunidade, né, tá se Uhum. empenhando e tá ficando uma coisa bacana, Sim, mesmo com as dificuldades, com os obstáculos que tem, que a gente sabe que tem, sim, né? Que para Deus vale a pena a gente correr atrás, com não é certeza. verdade? Vai. Agora, Amanda, para finalizar o nosso Aham. bate-papo, que eu gosto de falar, você também gosta, o Lucas também, senão a gente vai ficar aqui 2 horas. É, A gente tem umas perguntas surpresas para você, agora no final. certo. Lucas, tá elas aí? A primeira você sabe de cor, Pamela. Eu não sei, não. Depois de uma licença maternidade, assim, A cabeça estendida, pensou eu não muito. sei, não. Mas é primeiro como Deus se faz presente no seu dia a dia. Tudo. Eu falo que tudo. Deus é desde a hora que eu abro o olho e vai dormir, eu peço para Deus o dia inteiro. Eu tô pedindo, agradecendo, e a gente tem que pedir mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho muita coisa para agradecer, mas às vezes eu peço, tenho que pedir mesmo. E Deus é tudo na minha vida. A Maitê me ensinou assim que ele é nosso pai. Ele é E nosso pai. pai gosta que pede. É, A gente exatamente. precisa pedir. Pedir. A gente tem que Ah, pedir. mas ele não conhece nosso coração. Ele conhece nosso coração, mas pede. Você é É. filho, né? Sim, sim. Ele quer te escutar, né? Aham. Ele sabe o que eu tô sentindo, mas ele quer que você converse, que você peça pra ele. Uhum. Ô, Amanda, agora eu vou falar uma palavra. A Uhum. primeira coisa que vem na sua cabeça, você me responde. Pode ser uma palavra ou pode ser uma frase, Certo. certo? Aham. Fé, Fé, espiritualidade, família, amor, missão, missão. Missão, eu tenho muito comigo que o que eu tô fazendo aqui, o que Deus quer de mim como filha, que Ele quer que eu passe pro mundo enquanto estiver aqui e passar pra vida eterna. Nossa Senhora, Tudo. Minha mãe. amigos, Amor também. um versículo da Bíblia, Seja forte e corajoso. É algo que eu levo muito para mim, né? Não sei falar ele aqui agora, mas eu tenho isso comigo quando eu tô num momento de dificuldade, eu lembro dele assim, por escrito, e é isso que nos dá força. e fala pra mim, tem alguma música agora que você tá ouvindo aí, que você tá gostando, que tá te marcando, pra gente colocar na nossa playlist? Tem uma música que chama João 20.
Ela é uma música que eu não sei se ela é católica ou se ela é É um pouco evangélica. gospel, mas é algo que toca muito e que fala de Maria, né, que fala que muitas das vezes a gente procura Deus em tão longe, tão distante, e ele tá do nosso lado mesmo. Como que chama? João 20. João 20. É Será católica. que é da Colo de Deus? Porque João 20 só pode ser por causa do João Paulo II. Ou a passagem, né? Aham. Sim, chama João 20. A gente vai procurar essa música. Com É. certeza. Já gostei do nome, né, Vamos João? adicionar. Lucas, então vamos finalizar? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né, Pamela? Vamos. Então a Quem são gente. nossos patrocinadores? Eu nem sei mais. Vou te falar, Pamela, você vai lembrar. Mas a gente sempre tem um momento para agradecer os patrocinadores, né? Porque tudo que a gente construiu, lógico, tem muito mérito nosso, com certeza, da gente correr atrás, mas também a gente teve esse incentivo, né, dessas pessoas, dessas empresas que apoiaram e apoiam o Papo de Fé. Então vamos citar elas aqui: é a empresa Tutti Frutti, Ering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa Praça da Matriz, Empório Portão de Cambuí, Fecularia Santo Antônio, Topcel, Topcar, Juris Contábil Extrema e Juris Contábil Cambuí. E também aproveita aqui esse momento para pedir você que assistiu esse episódio até o fim, ou melhor, tem um fim ainda, né, Pamela? Calma. Mas você que chegou até aqui, verifica se você curtiu esse vídeo, para nós é muito importante, né? Verifica se inscreveu em nosso canal e nos ajude, né? Nos ajude Uma dica. compartilhando. Uma dica. Pode mandar. Você que tem uma pessoa na sua cabeça que você acha que encaixaria perfeito para ser festeiro 2027. Encaminha esse episódio. Pronto. Comenta o nome aqui embaixo. Lucas, eu vou encaminhar para você. E é pra você. Mas é isso, a gente precisa da interação de todos, né? Para que o Papo de Fé chegue cada vez mais longe e que atinja o coração das pessoas, espalhando aí o amor de Deus, né? Sim. E aí, de final, eu deixo de reflexão aqui para todo mundo, né? Que eu acho que o mais bonito de tudo isso que a gente falou hoje é sobre que legado que a gente está deixando nesse mundo, o que a gente está deixando, né? A gente está passando pela vida das pessoas e o que a gente está deixando. Porque eu sempre falo que aqui é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente estar dentro da igreja e lá falar, no TLC, na pastoral familiar, mas o nosso dia a dia é o propósito da nossa vida. Que é o mais difícil, que é o mais desafiador. E a passagem, ela termina falando justamente que a gente tem que fazer o bem sempre e principalmente aos nossos familiares, que eu acho que é onde começa tudo, né? Sim. E é talvez o lugar mais desafiador. Então, certeza. eu acho que essa é a minha reflexão final, Lucas. Que legado que a gente está deixando nesse mundo. É isso, e a gente deixa um momento para Amanda também, se quiser agradecer alguma coisa. A gente agradece a sua vinda, né? Sua disposição por estar aqui com a gente. Eu agradeço vocês pelo convite, agradeço a todos que estão vendo, compartilhando, curtindo. E agradecer, né? E pedir oração para os festeiros, pedir oração para nossa festa que tá aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E os voluntários também, E viu? os voluntários, Aceitam. Grupo Ágape vai estar ajudando lá. Grupo Ágape, por favor, todo mundo ajudando. Sim. Isso aí. Muito obrigada, gente. Ficam com Deus e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau.